Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Hernani Freitas e hoje eu quero falar um pouquinho com você de história, né? Novidade, né? Grande novidade, porque história é muito importante para nós. É importante nós termos conhecimento do que aconteceu, né? Do que está acontecendo no presente, para de repente melhorar o que vai acontecer no futuro, né? Nossa humanidade nesse momento passa uma transformação muito grande, uma mudança muito grande, e as pessoas estão tendo que se adaptar, né? Se adaptar nesse momento em que as aulas estão online e as pessoas estão se refazendo, né? Os professores, e aí nós estamos tentando reconstruir, né? Reinventar uma educação de qualidade. Nós estamos fazendo a nossa parte, não é verdade? Então, hoje eu quero falar com você sobre o encontro dos espanhóis, o encontro com os espanhóis, né? Esse encontro que na América teve os povos incas e os povos astecas, né? Vou compartilhar com vocês um slide aqui para nós fazermos juntos essa reflexão, né? Esse encontro com os espanhóis, eles ainda existe muita coisa a ser descoberta, né? Muita coisa pode ter sido perdida durante essa história. Por quê? O interesse maior dos espanhóis era por metais preciosos. Os espanhóis não estavam interessados no conhecimento já adquirido dos incas e dos astecas. No entanto, muita coisa foi destruída, eles destruíram muita coisa, né? Que podia ter sido preservada, que podia ter sido passado para a posteridade. Por quê? Porque muitas coisas que os incas e os astecas e também os povos maias tinham, os espanhóis ainda não conheciam, né? Os europeus ainda não conheciam. Talvez eles tenham tido um certo medo, talvez eles tenham tido um certo medo de que esses povos pudessem ultrapassar a sabedoria deles, já que naquele momento se vivia também o eurocentrismo, né? A Europa como sendo o centro de todas as coisas e os europeus achando que toda a verdade estava contida somente naquilo que eles falavam, né? Então, as narrativas, os desdobramentos do que acontece com os espanhóis, nós vamos ver à medida que não for desenrolando aqui o nosso bate-papo, nossa conversa, tá bom? Em primeiro lugar, os espanhóis ficaram assim interessadíssimos nos metais preciosos, naquilo que eles viram em primeiro lugar. Depois expandir o seu mercado, depois expandir suas possibilidades, expandir o seu reinado, o seu império e construir é, mais riquezas, né, e dominar mais, né? Então, a aparência local, o uso dos animais, animais estranhos, as armas de fogo por parte dos recém-chegados, fez com que esses espanhóis, né, com que esses espanhóis achassem que fez com que os povos pré-colombianos achassem que os espanhóis eram pessoas, eram deuses antigos, ou eram pessoas que chegaram para ajudar. Então, eles foram muito bem recebidos. Depois de algum tempo que eles foram percebendo que eles não vieram para ajudar, né? Na verdade, não vieram para ajudar, vieram para conquistar, vieram para destruir esses povos, não é verdade? Então, o que acontece? É importante deixar claro para vocês que povos pré-colombianos são aqueles povos, né, que já existiam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. Porque os europeus chegavam nos lugares e falavam, descobri, né, o descobrimento, eu encontrei. O descobrimento era para os europeus que ainda não conheciam as novas terras, o novo mundo. Porém, para nós, né, para os americanos, para os que aqui já habitavam, já descobriram, já conheciam a Terra há muito tempo. Então, foi uma descoberta para os europeus, não foi uma descoberta para o mundo. Então, nós não podemos generalizar. Eles falam que é para o mundo porque naquela época os europeus achavam, né? Os europeus achavam que o mundo era todo deles, né? Então que a sabedoria só estava nas mãos deles. Mas nós precisamos aprender que todo mundo tem sabedoria, independente do grau de escolaridade ou de tudo mais, principalmente agora no nosso período contemporâneo, né?
Olha, por parte dos recém-chegados, os nativos, eles fazem crer por um momento que eles eram os antigos deuses tinham retornado, né? E aí vai seguindo aquela diplomacia, eles vão receber os visitantes muito bem até entender a situação, né? Cortés, o que é Hernán Cortés, né, e seus homens tinham como missão a exploração, né, a exploração de alguns grupos indígenas e de iniciar essa exploração no continente americano. Não só o Hernán Cortés, como também o Francisco Pizarro e outros que foram buscar tudo isso, né? Esse encontro do Hernán Cortés e do Pizarro, do Francisco Pizarro, que eram os líderes do Império Espanhol, eles esperavam, através do diálogo, capturar os líderes desses povos, né? Povos incas e povos astecas. Eles chegam com quem não quer nada, eles chegam dominando, eles chegam conversando e depois capturam esses líderes. Então, nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que ter cuidado com as pessoas de fala mansa, aqueles que chegam perto da gente, né? Chegam e vêm já adentrando as nossas casas, então tem que ter cuidado até hoje, né? Então, eles queriam estender o Império Espanhol, né? Então, no caso dos astecas, Cortés se reuniu com Montezuma em 1519, né? Se reuniu com Montezuma. Tá aí a foto. Opa, eu passei aqui. Aqui tá aí a fotinha, né? Do Hernán Cortés, ou Hernando Cortés, como eles diziam, né? E do Francisco Pizarro, né? Então, a carinha deles não ajuda muito, né? O rosto deles não ajuda muito. Já tá com cara aí de conquistadores mesmo. Depois de alguns meses, Montezuma passou de anfitrião a cativo e morreu no confronto entre as tropas espanholas e a revolta da capital. Por quê? Eles descobriram, e eles não foram conquistados facilmente, igual conta nos livros didáticos ou conta a história dos europeus. Eles lutaram, mas como os espanhóis tinham estratégia, tinham armas de fogo, tinham coisas mais poderosas, os espanhóis acabaram por destruir esses povos, né? Quando eles foram recebidos, eles foram bem recebidos, né? Montezuma, por exemplo, deu flores do seu próprio jardim, do Jardim Real, isso que eram e deu penas, deu joias e deu tudo mais para aqueles que chegaram, né? Porque eles foram bem recebidos. E Cortés conseguiu fazer uma aliança com os povos que tinham sido recentemente conquistados por Montezuma, né? Então, aí o que eles fazem? Pelos astecas. Aí o que eles fazem? Eles se unem a Cortés, então Cortés consegue ter aí um poder maior, né? Então, o Hernán Cortés, o encontro dele era para combate e conquista, enquanto de Montezuma, né, recebe, está aqui a fotinha de Montezuma, ele recebe aí com solicitude, né? Eles veem cavalos, animais, coisas dos deuses, coisas que eles não conheciam. E aí vai acontecendo essa transformação, né? No caso dos Incas, as tropas de Pizarro chegou na América do Sul em 1532, né? Em 1532. O Império Inca vivia um fechamento de guerra entre dois pretendentes, né? O Atahualpa e o Huáscar. Então, eles estavam brigando para ter o controle do Império, né? Para ter esse controle do Império. Então, Francisco Pizarro fez aí um encontro com o Atahualpa, se encontrou com Pizarro, eles se encontraram em Cajamarca, né? E nesse encontro, o Atahualpa achava assim que ele ia se sair bem, que ele ia fazer um contrato para vencer o outro, coisa e tal. Mas eles foram surpreendidos com um violento ataque por parte dos espanhóis e ele foi preso. E mesmo pagando o resgate, né, ele pagou um resgate muito alto, conta alguns relatos dos próprios espanhóis,
porque os relatos que se tem desses povos é dos próprios espanhóis, dos próprios conquistadores, então muita coisa pode ter sido perdida e pode ter sido escondida, com certeza. Eles receberam aí uma sala cheia de prata até o teto, uma outra sala cheia de ouro para libertá-lo, mas ele não foi liberto, né? Eles não o libertaram. Então, os espanhóis também capturaram o imperador Sapa Inca, né? Pizarro conseguiu então manter a prisão do imperador, graças aos povos hostis, aos incas, que tinham sido também conquistados, né? E apesar, repetindo aí para vocês, apesar de pagar resgate, ouro e prata, Atahualpa não conseguiu a sua liberdade. E Pizarro julgou e condenou pelo assassinato de Oscar, que nós não sabemos se realmente foi assassinado por eles ou se provavelmente deve ter sido os espanhóis que tenham feito e julgou o outro. Então, eles tinham somente querer uma desculpa para fazê-lo, uma desculpa para fazer tudo isso, né? Tá aí a foto do encontro, né? Do encontro deles. E tentando exercer o controle a partir de Lima, no Peru, Pizarro nomeou então o novo Sapa Inca para o governo de Cusco, que era a capital, né? Manco Cápac II, logo deixou de colaborar com os espanhóis. Por quê? Ele viu que ele estava traindo o seu povo, né? Então ele começa a bater de frente com os espanhóis. E essa resistência deu grandes problemas para os espanhóis, durou mais de 40 anos. Em 1541, Pizarro foi assassinado, né? E o Manco Tupac morreu em 1544. Tá aí a foto de uma dessas batalhas, né? Batalhas sangrentas, apesar desse povo já fazer o sacrifício humano, já ter o sacrifício humano, mas essas batalhas foram sangrentas contra os espanhóis. Os espanhóis acabam vencendo porque eles têm armas mais potentes, né? Na própria imagem aqui vocês vão notar, né? Eles têm armas mais potentes, eles têm armas de fogo, eles têm o cavalo, eles têm aí muitas coisas, né? Muitas coisas que ultrapassam um poderio de armamento que ultrapassam os povos pré-colombianos, né? De forma rápida ou demorada, os impérios foram derrotados pelos invasores espanhóis. Isso explica as doenças trazidas, né? Os espanhóis trouxeram muitas doenças para os povos pré-colombianos. Eles trouxeram doenças, cachumba, sarampo, a própria gripe, algumas doenças que esses povos não conheciam, que esses povos não tinham imunidade, né? Que esses povos não tinham imunidade. Então, além de morrer nas batalhas, muitas pessoas morreram com essas doenças que esses espanhóis trouxeram para cá, né? Que esses espanhóis trouxeram para cá. Então, e espero que eu tenha ajudado bastante vocês, que vocês podem ter entendido um pouco dessa história da chegada dos espanhóis às nossas os países circunvizinhos do Brasil. Nós sabemos que no Brasil foram os portugueses, né? Então, nossa região aqui da América do Sul, quase todos os países, exceto o Brasil, falam espanhol, né? Então, é lógico que essa mistura, essa chegada dos espanhóis vai mudar todo o contexto da história. E não esqueçam do eurocentrismo, né? Não esqueçam que os espanhóis contam a história do jeito que eles querem, que muita coisa foi perdida. Se os espanhóis fossem um pouquinho mais espertos, eles teriam guardado a sabedoria desse povo, os registros que eles já tinham para poder prosperar. Provavelmente nós estávamos muito além na ciência, na astronomia, na matemática, na irrigação e nos plantios, nas coisas que eles já estavam bem à nossa frente, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que eu tenha ajudado vocês nessa videoaula, nesse bate-papo nosso, né? Em breve nós estaremos de volta. Gostou?
dá um like aí, se inscreva no meu canal, indique para os seus amigos e vejam os outros vídeos. Tem outros vídeos aí com outros temas da história para você estudar, para você relembrar, né? Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aí a qualquer momento na Rede Mundial dos Computadores, no YouTube, no Facebook, no Instagram e por outros lugares aí, tá bom? Grande abraço para vocês. Até a próxima.